Olá, meus amigos. Vamos meditar na palavra do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Meus amigos, o Senhor Jesus ele começa no versículo 33, fazendo uma declaração: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus, ele e o Pai, porque os dois eles são um, criou o mundo. E antes de formar o mundo, as palavras do Senhor, elas já existiam. Ele é o eu sou. E ao criar o mundo, por exemplo, ele disse: haja luz e houve luz. As palavras do Senhor, elas se cumpriram, estão se cumprindo e irão se cumprir. E uma das palavras que o Senhor Jesus disse foi: o Filho do Homem virá a hora em que menos estiverem esperando, ou seja, como um ladrão à noite. E o Senhor Jesus, ele nos exorta: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus ele usa duas palavras para se referir aos pecados. Ele usa embriaguez e glutonaria. É necessário olhar por nós, um olhar introspectivo, um juízo rigoroso acerca da nossa própria vida, acerca de como está o nosso coração. Ele está cheio, está carregado de quê? Nós estamos com o coração carregado de pecados, de cuidados dessa vida, das preocupações dessa vida. Lembrando que o nosso coração são as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios. Onde nós estamos colocando a nossa alegria, depositando a nossa confiança. Por exemplo, se você recebe um presente, um bem material, você está colocando a sua alegria ali mais do que você se alegra de ouvir a palavra de Deus, ou de meditar na Sagrada Escritura, ou de orar ao Senhor. Se você coloca a sua alegria, se você se alegra mais em receber, por exemplo, um presente, um bem material, do que estar na presença de Deus, do que participar das coisas de Deus, eu sinto muito, mas o seu coração está carregado das preocupações dessa vida. Por isso, é necessário olhar por nós mesmos, é necessário vigiar acerca da nossa vida, onde nós estamos depositando a nossa esperança. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, ele diz em Colossenses 3, 2: pensai nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto. É aí que a nossa esperança deve estar, no alto, em estar na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E o mesmo apóstolo Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Ou seja, nossa esperança deve ser Cristo em nós, em saber que estaremos na eternidade com Cristo, mas para isso é necessário crer no Senhor Jesus Cristo. É necessário obedecer, porque crer é obedecer. Se uma pessoa ela diz que crê, mas não obedece a palavra de Deus, a fé
desta pessoa é morta, porque crer é obedecer. E aí Jesus, ele continua dizendo: e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus deixa bem claro que ele virá quando menos estivermos esperando. Por isso, a necessidade de preparação, de estar andando em conformidade com a Escritura Sagrada, andando como bons soldados e não como covardes e temerosos acerca deste mundo, mas ter temor a Deus, fugir da aparência do mal, acolher e absorver a palavra de Deus em nossos corações, nos deixar ser transformados pela palavra de Deus. A eficácia do poder dessa palavra nos torna santos e irrepreensíveis diante do Senhor. E aí Jesus, ele continua dizendo: porque virá como um laço sobre todos os que habitam a face da terra. O dia do Senhor virá como um laço sobre todos nós. Nós não estaremos esperando, será de surpresa. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Mas é necessário vigiarmos. E aí Jesus disse: olha, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. É vigiar em todo o tempo, nos momentos bons, nos momentos de tentação, é vigiar a todo o tempo e orar. Essas duas coisas andam interligadas, ambas andam lado a lado, porque não importa que oremos muito, mas não vigiemos. Há muitos que talvez orem muito, mas não vigiam, e aí vem a tentação e caem e tropeçam, porque oram muito, mas vigiam pouco. Nós precisamos vigiar, estar atentos, cautelosos, sóbrios, acordados acerca da palavra do Senhor, acerca de tudo aquilo que a palavra do Senhor diz, porque ele virá como um ladrão à noite, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha, para nós evitarmos de estarmos despreparados no dia em que o Senhor voltar. Por isso é necessário vigiar e orar, andar atento e em intimidade com Deus, na presença de Deus, para não sermos achados surpresos diante da vinda do Senhor. Olha, eu não estava esperando, Senhor, o Senhor já veio. Eu estava esperando, em outro momento eu iria me preparar. Eu estava curtindo a vida ainda, muito jovem, tinha tudo que curtir ainda. Ah, mas cheguei. E agora você será concedido segundo as suas obras. E muitos naquele dia, o Senhor Jesus disse, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Muitos ouvem a voz, mas não absorvem a palavra de Deus. Muitos são chamados ao arrependimento, mas poucos são escolhidos, porque poucos estarão com as vestes limpas, puras e brancas. Ariel, como assim vestes? As vestes da purificação, ou seja, de renunciar da carne e andar em conformidade com a palavra de Deus. Pecadores arrependidos que mudaram de vida, estes têm a veste branca, os que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, naquele que ressuscitou dentre os mortos, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o seu nome, o único nome pelo que importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e o inferno. E aí Jesus diz, dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem, diante do Senhor Jesus Cristo, para estar em pé, irrepreensível, santo, separado, não tendo o que temer, até porque em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor diz, porque Deus não nos deu espírito de temor,
mas de poder, de amor e de moderação. Então nós não temos o que temer se nós estamos andando diante de Deus com dignidade, com honestidade, santos, irrepreensíveis, separados do padrão demoníaco deste mundo. Porque o pecado ele sempre será pecado. Por mais que muitos digam, não tem problema, não, isso aqui é normal. O mundo todo faz isso, é normal, a cultura está assim. A palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor não passará. Aqueles que não estiverem com as vestes brancas não herdarão o reino dos céus. O reino dos céus é dado àqueles que renunciam dos seus próprios desejos, dos seus pecados, se arrependem e confessam que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das suas vidas e vivem em obediência à palavra de Deus. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Guarde o que tens para que ninguém roube a tua coroa. É andar em conformidade. E o Senhor Jesus não disse que seria fácil. Ele nunca procurou seguidores ocasionais. Ele sempre disse que para seguir ele era necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois segui-lo. É necessário crucificação da carne. É necessário morrer para si mesmo. É necessário mudar de vida. Jesus nunca disse que seria fácil, mas aquele que deseja herdar o reino dos céus, faça aquilo que a palavra do Senhor diz. Creia no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Ande em conformidade com a Escritura Sagrada. E então você estará preparado, eu estarei preparado, nós estaremos preparados para o grande dia, o dia do Senhor. Nós estaremos em pé naquele grande dia do Senhor. Lembre-se, os céus e a terra passarão, mas as palavras do Rei dos Reis, do Senhor Jesus Cristo, elas não hão de passar. Se hoje você ouve essa palavra, absorva essa palavra. Ande em conformidade com a Escritura Sagrada, porque isso agrada a Deus. Porque isso fará com que nós estejamos com Ele na eternidade. Jesus Cristo seja com o nosso espírito.